Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, como também é o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para a edição de quinta-feira do Telenotícias, a 3 de julho de 2025. Seguimos com a primeira notícia para o dia de hoje, que dá conta que o Presidente da República, Daniel Chapo, reafirmou a prioridade do seu governo em investir na construção de infraestruturas essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país. O chefe de Estado defende mecanismos de abastecimento de água, transportes, energia e outros serviços básicos como elementos-chave para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos. O assunto foi tema de análise no FTV Debate. Desde o início do seu mandato, Daniel Francisco Chapo tem demonstrado preocupação com as necessidades da população, como promessas centradas na melhoria de acesso à água potável, expansão de redes de transporte, energia e reforço das infraestruturas sociais. A sua visão de governação foi tema de reflexão entre analistas do painel do programa FTV Debate. Para o acadêmico Marcelino Pangaia, as palavras do presidente podem soar como mais uma promessa política vaga, o que o painelista defende que o executivo deve, antes de tudo, focar-se no aumento da produção e produtividade em setores chaves como turismo, agricultura e pesca. É uma promessa evasiva porque ela não traz consigo que estratégias vai poder seguir para isso acontecer. E, sobretudo, por estar rodeado com o seu elenco que durante 50 anos desgraçou este país e usou estratégias difíceis de poder garantir tal estratégia que ele pretende, aliás, tal mudança de forma de ser Estado que ele pretende realizar. Se calhar, para poder referenciar. Primeiro, para que isso aconteça, deveria-se apresentar a estratégia de melhorar a produção e produtividade no país em áreas estratégicas, o turismo, a agricultura e a pesca. É aqui onde o país ele tem o potencial para poder garantir a produtividade e fazer com que, através dessa produtividade nacional propícia, possa garantir que os planos que possam ser desenhados ao nível nacional, eles sejam atingidos ou sejam cumpridos através disso. Porque nos dias atuais, o país ele tem a dependência externa e, por conseguinte, esse fator faz com que obrigue ao próprio país a seguir agendas daqueles que financiam os projetos nacionais. Já Antônio Muxanga considera fundamental que o governo invista em infraestruturas de impacto direto na vida do cidadão, nomeadamente escolas, hospitais, centros de saúde e estradas. Econômicos e sociais do passado, desde que o processo multipartidário começou, de construção de muitas escolas, construção de hospitais. Lamentavelmente, essas escolas e hospitais não têm resiliência, não têm qualidade. Por isso, no lugar de orçamentarmos a construção de novas infraestruturas, temos um peso de orçamento de reabilitação dessas infraestruturas precárias que o país tem. Como sabe, esta coisa dos ciclones e ventos, até parece que faz escala. Se não é no norte, é no sul. Se não é no sul, é no centro. Portanto, há uma bagagem muito pesada de mais de 40% do dinheiro que devia construir novas infraestruturas que estamos a gastar na reabilitação das infraestruturas construídas no ano passado ou no ano antepassado. Esta coisa acontece com as escolas, com os hospitais, com as estradas, também acontece com a infraestrutura administrativa. As sedes de despojos administrativos dos distritos e residências dos dirigentes do Estado. Houve preocupação também de construção de habitação. Lamentavelmente, as novas casas do Fundo de Fomento de Habitação estão, na sua maioria, com os dirigentes do Ministério das Obras Públicas e Habitação
e funcionários do Fundo de Habitação. Por sua vez, Alves Mulungu apelou a uma avaliação rigorosa das contribuições das multinacionais que operam no país. Segundo ele, é urgente garantir que as empresas tenham uma participação fiscal mais justas para permitir ao Estado angariar recursos e implementar soluções concretas para os problemas sociais. Numa primeira fase com as multinacionais. Então voltamos a estaca zero. Então, se calhar aqui propor um novo modelo de negociação, e este modelo eu creio que vai de encontro a essa ideia de construir para o povo, que é de facto passar a cobrar taxas, ou seja, revisitar os contratos com as multinacionais e colocar lá a ideia deles pagarem taxas como as outras empresas pagam taxas a nível nacional. Ou seja, de uma produção de 2.000 milhões, eu creio que Moçambique podia encaixar um bom número a nível das suas contas. Então, Moçambique é a ser responsabilizar, de facto, em construir essas infraestruturas de caráter social, porque o governo é que sabe o que o povo precisa e neste conhecimento ou de domínio de informação daquilo que são as necessidades do povo, eu acho que é mais prático o governo se ele a gerir, de facto, este valor. Mas, para tal, é preciso que haja uma preparação mental para aqueles que fazem parte do governo, no sentido de que tem que ter comprometimento com aquilo que é a causa social, sob o risco deste valor que é cobrado a estas multinacionais, neste modelo que estou a propor, chegar, de facto, às contas do governo e não, de facto, ser direcionado àquilo que se pretende. Então, é preciso ter muita atenção nesses detalhes para não incorrermos... E enquanto se discute o futuro do desenvolvimento em escala nacional, as reflexões sobre o papel social também ganham destaque na agenda governamental. A Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Lane, abriu esta quinta-feira em Maputo a segunda Conferência Nacional sobre o Serviço Social, sob o lema Fortalecer a profissão, construir o futuro, promover a formação e intervenção do serviço social. Organizado pela Associação dos Assistentes Sociais de Moçambique, com apoio do Unicef, o evento reúne profissionais do setor social, instituições públicas e privadas, academia e organizações da sociedade civil, com o objetivo de refletir sobre os avanços, desafios e oportunidades do serviço social de Moçambique. A conferência visa, igualmente, partilhar lições aprendidas e estratégias para o fortalecimento da formação e da prática profissional no país. Segundo o gestor da Seção de Proteção Infantil do Unicef, Yoshiro Yamamoto, Moçambique enfrenta múltiplos desafios. 77% das crianças vivem em situação de pobreza, seja ela monetária, multidimensional ou ambas. E 1 em cada 4 raparigas sofre violência física antes dos 18 anos. Mozambique faces multiple and complex challenges. 77% of children live in a form of poverty, either monetary, multidimensional, or both. 1 in 4 girls suffers physical violence before the age of 18, and more than 1 million people have been displaced due to the conflict situation in the north of the country. These factors, added to the frequency of natural disasters, put the well-being and fundamental rights of children and families at risk. Ademais, a Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Lane, sublinhou que a construção de um Estado verdadeiramente justo e inclusivo depende da nossa capacidade de cuidar de quem mais precisa. Neste contexto, destacou a importância dos serviços sociais que amparam os desamparados em todos os setores. Segundo a ministra, os assistentes sociais são também provedores da paz social em instituições públicas e privadas. A construção de um Estado verdadeiramente justo e inclusivo depende da nossa capacidade de cuidar dos que mais precisam. E é aí que o serviço social se torna insubstituível. Os profissionais do serviço social são, em muitos contextos, a porta de entrada para a cidadania. São os primeiros a chegar às comunidades afetadas por situações de emergência. São eles que acompanham vítimas de violência, crianças em risco, pessoas idosas desamparadas e jovens sem oportunidades. São eles que transformam políticas em presença, em atenção, em cuidado. A atuação dos assistentes sociais é transversal.
Eles têm o seu lugar nas escolas, nos hospitais, nos centros de saúde, nos centros de acolhimento, nos tribunais, nas prisões, nos bairros, nas organizações da sociedade civil e em todas as outras instituições públicas e privadas. São elos de ligação entre o cidadão e os seus direitos. E por isso são também construtores da paz social. Por fim, a ministra chamou a atenção para a necessidade de consolidar os mecanismos de formação. Afirmou que as instituições de ensino superior têm um papel decisivo e reforçou a importância da colaboração com as universidades para garantir a formação de assistentes sociais capazes de responder às exigências da realidade moçambicana. Estamos igualmente atentos à necessidade de consolidar os mecanismos de formação. As instituições de ensino têm aqui um papel decisivo. É necessário reforçar a colaboração com as universidades para que a formação de assistentes sociais responda, de facto, às exigências da realidade moçambicana e às transformações globais em curso. Isso em diferentes pontos do país, as autoridades estão atentas à defesa do meio ambiente e à legalidade na comercialização da fauna bravia. Estão a contas com Cernica e Nicodala 3 indivíduos iniciados de tentativa de venda de animais protegidos por lei. Caso concreto, o pangolim. Para além do animal que estava prestes para ser comercializado a 30 mil meticais a um suposto comprador na Vila C do distrito de Nicodala, portavam também partes de um segundo animal, o que demonstra que foi consumido ou então usado para fins desconhecidos. Os indiciados têm cada um deles a sua versão na sua participação na venda da espécie protegida. Então consegui comprar uns 150 meticais, matei, casquei as cascas, esse comemos. Então esse que nós compramos 600, o colega dizendo que eu tenho um patrão que faz que vai comprar a 30 mil, não pode vender, eu preciso desse animal. Ok, está bem, não tem problema, vamos guardar esse, não vamos matar. Ontem conseguiu chegar lá em casa, essa manhã conseguimos sair para aqui. Então quando chegamos aqui, estamos a ver já o assunto já não é isso. É por isso que nós fomos pegos. Primeira vez que comprou, matou em casa, comi, gostei então. Quando ele estava a passar o tal senhor de novo, comprou as 600 meticais, cujo animal é aquele. Só que, como havia combinado, conversado sobre alguém que poderia comprar a mais o animal, onde ele conectou, ligou para o mais velho ali, onde ele disse, tenho alguém que possa comprar a 30 mil meticais. Só posso vir ao encontro de vós para podermos conversar melhor. O intermediário da venda do animal, por sinal, tio dos dois, também detido, que terá sido contactado com o suposto comprador, isso no distrito de Mucuba, diz ter se deslocado de Nicodala para vender, mas também ser o seu primeiro contacto nesta venda ilegal e tem consciência do tipo legal de crime. Ele é da Beira. Então, em conversa, ele dizia que procurava o animal pangolim. Então, esse jovem eu conheci também no Mucuba, viviam comigo. Então, acabei informando ele, disse, mas eu já consegui. O primeiro já comemos e já temos o segundo. Eu disse, quanto é que estava a vender? Ele disse, posso vender a 30. Eu comuniquei à pessoa que precisava. Ele disse, tá bom, eu estou a vir. Ontem me mandou dinheiro, 300 meticais. Subi carro de lá até no Quadala. Cruzamos ontem no Quadala. Me deu 600 meticais. Fui buscar esses homens com o animal. Chegamos já, não fizemos 5 minutos. Logo estávamos a ser entrepelados. No ato, quando estávamos a ser entrepelados, a pessoa que me convidou desceu do carro, começou a ir embora. Os chefes que nos entrepelaram chamaram, está a ir aonde? Ele não voltou. E um dos chefes... Então, você tem feito negócio de venda de pangolim? Nunca, só ele. Então, como é que alguém te aborda à procura de pangolim? Bom, ele vem na minha zona, no distrito de Mucuba. Em conversa, ele disse, procurava pangolim a comprar. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia, Maximino Amilcar, disse tratar de uma ação por consciência por parte dos infratores e assegura que os mesmos estavam a agir conscientemente que o negócio era ilegal.
São casos frequentes, por isso eu acabei de dizer que não falta informação, que nós sempre passamos mensagens educativas que não façam esse tipo não arrisquem esse tipo de trabalho ou esse tipo de... Mas se calhar por falta de informação ou são pessoas que não conhecem a lei, mas é preciso sempre reiterarmos essa informação a toda a sociedade que há espécies que não são legalmente autorizadas a sua comercialização e temos aqui uma instituição que é a ANAC que vela por esses animais que depois de serem apreendidos entregamos-los para o seu cuidado. E os passos subsequentes, sim, já foi lavrado a peça de expediente, que vão ser responsabilizados pelos seus atos, conforme a lei específica, que gera sobre esses ou dirime sobre esses conflitos. De forma isolada, os casos têm estado a ser registrados em pontos clandestinos e que se trabalha para garantir a prevenção ao abate de animais considerados protegidos. Na cidade da Beira, o clima foi marcado por tensões entre os vendedores e as autoridades municipais. Aquela cidade acordou em greve esta quinta-feira devido à paralisação dos vendedores do mercado macanino, que bloquearam uma das vias de acesso em protesto pela falta de espaço para venda. Está nos ameaçar. Não queremos perder. Eu já levei tiro várias vezes aqui. Nós queremos espaço. Agora, a lei de vir o município, está a vir policial. Para o quê? Queremos espaço. Não vem polícia, estão a tirar para cima. Não pode fazer isso. Queremos polícia municipal. Querem nos matar. O comandante geral do município. Sim, vem um polícia aqui disparar para cima. 2 tiros. Queremos o município para cima. Não quer polícia, não vem. Nós queremos vender. A única coisa, desculpa, para tudo. Nós somos negociantes. Então eu alugo casa, tenho família para cuidar. Vamos falar na verdade que em casa não tenho nada. Vou deixar ir comer o quê? 3 policiais municipais disseram para mim, aqui vocês a partir de hoje não vão vender mais. Perguntamos, tá bom, não vamos vender mais aqui. Vamos vender aonde? Não falaram nada. Não nos deram espaço. Nos arrancam o produto, não nos dão espaço. O país está mal, não há emprego para toda a gente. Não há emprego. Nós estamos a sobreviver da nossa maneira. Não roubamos a ninguém, não fazemos mal a ninguém. O que nós precisamos é de espaço. A polícia municipal é a autoridade que deveria nos ajudar e nos dar espaço. Eles têm emprego. Deveriam eles mesmos arranjar espaço, nos dar. Porque nós pagamos senha todos os dias. Nós pagamos senha. Pagamos senha todos os dias. Precisamos de emprego. Não há emprego. Espaço também. Não há. Precisamos de espaço. Só queremos espaço. Só nos dá espaço. Nós vamos calar nossa boca. Porque meu filho está com fome. Minha mulher está a precisar de dinheiro para comprar comprimido porque está doente. Eu também preciso de dinheiro para ajudar a minha família. A estrada é assim. Pela estrada podemos paralisar através do quê? Porque nós hoje não estamos a vender. Então, nossa estrada, onde é o nosso mercado também, tem que ser paralisado. A partir de hoje, nos deram 8 horas. Esperamos 8 horas. Agora não está nos dando nenhum sinal. Mesmo você quando está numa casa, ao sair daquela casa, o dono de casa tem que fazer o quê? Tem que antecipar muito cedo. Agora, de onde para hoje? Vieram remover tudo. Nós vamos comer aonde? Então, hoje também, nós aqui vamos bloquear aqui. Ninguém vai andar.
o dia de hoje. Nós não trabalhamos. Ou não, eles trabalham, está a dizer que toda hora há emprego. Exatamente. Nós estamos a fazer negócio, estamos a trabalhar. Não demos emprego, estamos aqui no solo porque não demos emprego. Esse país, afinal, é de quem? Queremos a justiça. Nós não temos contato com o PRM, nós estamos com o município, com o Conselho Municipal. Como o PRM veio aqui no casa, nem assim, onde eu saí de casa, não tenho nada que eu deixei em casa. Eu preciso de fazer qualquer coisa, ir ajudar com ele, minhas famílias. É isso, não tenho nada para dizer. Espaço, sim. Quero espaço. Queremos espaço, sim. Não percebe? Lá no mercado não tem sítio. Onde nós nos puseram em 2023, era no sítio de cocô. Até era normal nós fazermos de areia. Prometeram que ia construir. Sim, iam fazer mercado, mas não tem. E o conflito entre a ocupação informal e o planeamento urbano continua a ser um desafio para o município da Beira. Aquele mesmo município garante que vai demolir todas as bancas existentes na Estrada Nacional número 6 em Inhamisua, com o objetivo de impedir a ocupação da via pública para a venda informal. O comércio informal na via pública na cidade da Beira está com barbas brancas. Para quem circula na Estrada Nacional número 6, depara com 3 mercados com total atentado à vida, nomeadamente Mercado Casa Banana de Cida de Nhangau, Bazar Flip e Bazar de Inhamisua. Nestes troços, os automobilistas em semanas atropelam vendedores. E para acabar com a venda na estrada, Sandy Carmona, vereador do município da Beira para a área institucional, disse que a idilidade vai demolir todas as bancas existentes nestes locais. De acordo com a interposição de recurso que foi feito pelos munícipes daqui do mercado e a partir do acórdão que foi produzido pelo Tribunal ao nível da província de Sofala, o Conselho Municipal acabou vencendo, ou por outra, acabou prevalecendo a decisão inicial que dá a razão ao Conselho Municipal, numa altura em que há realmente a necessidade de libertar essa faixa da Estrada Nacional número 6 para permitir que a transitabilidade prevaleça e também fazer com que os munícipes estejam mais seguros no mercado que é colocado à disposição aos vendedores dessa zona aqui no bairro de Inhamisua. Portanto, nós estamos satisfeitos com aquilo que foi o trabalho dos órgãos de justiça e esperamos que haja colaboração a partir dos nossos munícipes ao nível dessa zona de Inhamisua para se mudarem para o local indicado. O que será feito em concreto aqui? Bom, o que será feito aqui em concreto é que haja a criação de condições para que a transitabilidade, assim como a segurança dos próprios munícipes que vendem nesse espaço, esteja minimamente garantida a partir daquilo que são as regras rodoviárias. Portanto, é isso que nós estamos a trabalhar no sentido de garantir a segurança dos munícipes e promover um ambiente de negócio que seja apropriado. Nesse caso, o Conselho Municipal construiu um mercado que está bem próximo daqui para que os munícipes estejam lá em segurança e continuar a desenvolver o seu trabalho de negócio. Fala-se de demolição, constitui verdade isso? A demolição não é que constitua verdade ou não, porque nós fizemos um trabalho inicial. Já passam 4 anos e fizemos a condição mínima para que se constituísse um mercado bem próximo daqui, como já havia dito, é que as pessoas mudaram-se para esse mercado, mas houveram pessoas de má fé que foram fazer uma mobilização dos mesmos munícipes vendedores e devolveram esse local e instaram a eletricidade de Moçambique para restabelecer essa energia às bancas que a outrora foram proibidas de funcionar porque estão mesmo junto à faixa de rodagem. Com isto, essas todas as bancas estão próximas à faixa de rodagem serão demolidas? É o que nós estamos a fazer, estamos a trabalhar no sentido de primeiro sensibilizar para que os munícipes retirem as suas bancas de uma forma voluntária e num ambiente normal e passem realmente para o local que está indicado para continuar com os seus negócios. Portanto, não é nosso interesse que sejam demolidas, mas se prevalecer o braço de ferro com alguns vendedores que estão nessa zona, que estão sendo instigados
pessoas que não percebem o que significa um negócio num ambiente normal e de segurança, portanto nós seremos realmente obrigados a ter que instar aos munícipes para se dirigir ao local apropriado. Qual é o prazo, em termos de prazo, para quando está previsto? Bom, nós agora ainda continuamos atados aos procedimentos jurídicos, não é? Temos a sentença ou temos o acórdão do tribunal, mas que o prazo em termos de recorrência ainda não terminou. Esperamos que até amanhã, o dia de hoje é o último dia, caso a outra parte queira recorrer, estará em condições de o fazer, mas quando não o fizer, portanto, a partir da quinta-feira nós vamos estar a trabalhar no sentido do cumprimento do acordo que foi produzido pelo Tribunal Provincial. Para os vendedores que exercem suas atividades na via pública, contestam sair de vender na estrada. Não é possível nós sairmos daqui para lá, porque se nós rendamos casa, temos criança para dar de comer. O mercado que está na rua não é esse, só esse, mesmo. Tem cheio de mercado que está na rua. Então, nós não temos casa, estamos logados a fazer rendar casa. Estamos a sustentar com criança daqui, nesse mercado. Lá é muito dentro. Agora o que vocês querem? Queremos vender ainda, continuar a vender aqui nesse mercado. Não estamos satisfeitos, nada. Não estamos. Porque nós já aqui tem movimento nesse mercado. Lá não tem movimento de nada, é muito dentro. Lá tem cheio de água, lá. Nem banca não tem lá. Está cheio de lixo, está cheio de coisa lá. Vivemos aqui a fazer negócio e naquele mercado nós não temos espaço. Eles nos deixaram aqui, não vamos nos dar espaço porque vocês têm banca lá. Agora quer vir para Timagé, para nós viver como? Nós dependemos disso aqui para nós viver também. Agora o que vocês querem neste momento? Primeiro eles organizar aqui mercado, né? Por tudo de ordem, nós podemos sair para lá. Sim, mas já está tudo bonito, nós podemos ir. Sim. Um pouco, mas nada. Não estão satisfeitos com isso? Não. Porque muitos mercados estão na rua, não é esse mercado só. As tantas venderam esse espaço, nós não subimos. Sim. Importa referir que, segundo Sandy Carmona, ainda neste mês em curso, ações viáveis serão tomadas para desencorajar a venda na estrada, mas sim nos locais apropriados. As imagens são de José Bilho, Mendes Mundai, província de Sofala. Em Nampula, o foco foi para a melhoria das condições salariais dos funcionários municipais. O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, Luís Jiquira, afirmou que os funcionários que recebiam abaixo do salário mínimo passam a receber conforme estabelecido na Lei do Trabalho. Alguns funcionários do Conselho Autárquico da cidade de Nampula não tinham os seus salários regularizados, sendo que estes recebiam abaixo do salário mínimo, e o destaque vai para o setor da salubridade e obras, cujos recebiam 4.000 meticais e passam a partir do próximo mês a receber 8.000 meticais. Mas estamos satisfeitos como executivo porque os pontos todos que nós trouxemos para esta sessão foram todos eles aprovados. Porque conseguimos aprovar também o nosso reajustamento de salário mínimo, que a partir de hoje vai passar dos 4 para 8.560 meticais, que é o salário que está em vigor a nível do governo central. E nós tínhamos predisposto na reunião que tivemos com os nossos funcionários e que de tudo faríamos para que este dia chegasse. Eu penso que é uma vitória enorme para os nossos colegas, os nossos funcionários que estavam a referir salário abaixo do salário mínimo, que a partir de hoje passam a referir o salário máximo. Na ocasião, Luís Jiquira, presidente do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, fez saber que a edilidade está a negociar com a banca no sentido de pagar a dívida que o município tem há 10 anos. Também estamos satisfeitos porque nós, como sabemos, quando chegamos ao Conselho Municipal, encontramos nas nossas contas de gerências uma dívida que tinha sido negociada com o FNB para a questão de autocarros, e esta dívida infelizmente não tinha sido liquidada na sua totalidade. A dívida prevalecia e nós conseguimos negociar junto do FNB a redução e perdão de uma parte de juros de capital desta dívida, e com muito sucesso tivemos esta redução e agora vamos implementar este contrato junto do FNB,
fazer a negociação da dívida que é prejudicada e tentarmos entrar novamente na rota comercial. O edil falava à margem da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal da cidade de Nampula. Amos Manuel Cortez Sumulha, da capital do norte do país. De Nampula, vamos espreitar um brevíssimo intervalo e voltamos logo. Não saia desse lado que nós voltamos já. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes do futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. FTV Concertos. É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Arrecado prendas de casamento com festas de arrom. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. E já estamos de volta, tal como prometido, para a segunda parte do Telenotícias. E quem também está de volta para o centro das atenções é o Partido Renamo no campo político, com uma nova polêmica que ganha força após o falecimento de uma figura histórica do partido. A morte do general Temoso Mackenzie, antigo chefe do Estado-Maior-General do Renamo, reacendeu críticas à liderança de Ossufo Momad. A ausência da direção do partido nas cerimônias fúnebres foi vista como um gesto de afastamento e falta de reconhecimento ao papel do veterano na história da organização. Reconhecido como uma das figuras mais influentes dentro da Renamo, Temoso Mackenzie representava firmeza, disciplina e compromisso com os ideais do partido. Faleceu recentemente quando se deslocava para o Malawi a cuidados médicos. Após a sua morte, expôs mais uma vez as fissuras internas da Renamo, que tem enfrentado contestações desde a liderança do Ossufo Momad, sucessor do falecido Afonso Dhlakama. Nos últimos anos, a Renamo perdeu o espaço político, passando da segunda para a terceira força no Parlamento, o que muitos analistas atribuem à gestão interna à perda de coesão. A ausência da direção nas cerimônias fúnebres do general foi criticada por vários membros e simpatizantes do partido. Alves Mulungu lamentou o silêncio da direção e sublinhou que Mackenzie merecia, no mínimo, o apoio institucional durante a sua doença e uma presença oficial no seu velório. Chega-nos numa situação em que percebemos que a liderança da Renamo esqueceu-se daquilo que são os seus. Esse general não é um general qualquer, mas por mais que fosse um general qualquer, a este nível, a partir do momento que a pessoa recebe esta distinção de general, significa que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa extremamente importante. É por isso que os generais, eles muitas das vezes vão à reserva, mas são consultados e são acarinhados, porque são pessoas que o nível de carreira é extremamente elevado, tem um nível de informação extremamente reconhecido. Então,
conjugado essas duas qualidades, tem-se aqui uma pessoa de extrema relevância. Então, não há explicação nenhuma para o general Mackenzie ter adoecido e não tivesse aqui uma assistência médica por parte da liderança da RNAM. No mínimo, se calhar, na Beira, tendo algumas clínicas com qualidade, se calhar pudessem ter levado o general para essas clínicas e não perder a vida a caminho de Malau. Mulungu apontou ainda que a RNAM atravessa uma crise de valores e liderança, defendendo uma revisão profunda da sua estrutura política e moral. Ele, de facto, foi escamoteado, tanto que acabou, de facto, cedendo, nessas últimas eleições gerais, a posição de segundo maior partido em termos de representatividade na Assembleia da República para o terceiro. Mas não só é que o Sufo Mahamat não consegue garantir uma estrutura funcional dentro do partido que garanta, de facto, uma estrutura para as próximas eleições. Ou seja, a cada dia que passa estamos a ver a RNAM a colapsar. Mas a colapsar porque há muitas vozes que se levantam na ideia de que, se calhar, o Sufo Mahamat devia abandonar o poder. Ou seja, se fosse uma liderança ciente, mas também, ao mesmo tempo, com um ajustamento moral com aquilo que é o interesse do partido, já devia ter colocado o cargo à disposição. Isto para quê? Para salvaguardar os interesses altos da RNAM. O interesse alto da RNAM é permanecer na cena política nacional e, de facto, criar mecanismos de conseguir alcançar o poder. Mas como criar esses todos elementos que eu levanto aqui, se ainda tem problemas internos? Ou seja, parece que há um coluio entre o grupo do Sufo Mahamat, mais um outro grupo oculto, em fazer com que a RNAM esteja mais fraca ainda, para que a RNAM habitual, aquela que nós conhecemos, não tenha de facto uma voz viva e ativa na sociedade política a nível nacional. Então, é um momento de se refletir, se calhar os membros da RNAM, este momento aqui, se calhar podiam criar uma espécie de reunião, porque parece que o Sufo Mahamat não quer reunir com os membros da RNAM, nem com os guerrilheiros. Ele reúne com o grupo dele. Então há uma necessidade do grupo todo da RNAM, aqueles que se identificam com a bandeira da RNAM, reunir e criar um mecanismo, se calhar, de garantir a funcionalidade da RNAM com ou sem o Sufo Mahamat. Com fica mais difícil por causa da postura do próprio Sufo Mahamat. Sem, eu acho que começa a gravitar a situação nesta tendência. E eu acho que o resultado, se calhar, em menos de 6 meses, podemos ter uma saída para a RNAM sem o Sufo Mahamat. Pela tendência, mas também pelo posicionamento do próprio Sufo Mahamat. Creio que as coisas tendem mais ou menos por aí. Já Antônio Muxanga, por sua vez, apelou à união dos membros da RNAM e defendeu a realização urgente de um encontro nacional para debater o futuro do partido e encontrar soluções inclusivas para ultrapassar as divergências. Não se sabe o que está a fazer. Qual é o plano de atividade que a RNAM está a fazer hoje? Ainda que exista, foi aprovado aonde? Porque a única coisa que nós sabemos foi que saímos de Moloco para as eleições. Depois das eleições, estamos a fazer, foi aprovado por que órgão? Então, esta que é a questão. Agora quem acha que não, quando o presidente quiser, é a vontade do presidente. Se o presidente quiser fazer a sua própria vontade, tem de fazer no sentido de fazer cumprir os estatutos. Então aqui aparece a situação de quem viola o estatuto. É quem não está a fazer o Conselho Nacional em tempo útil para analisar as nossas questões. Agora, os outros também estão a violar. Por quê? Porque entendem que ele também está a violar. Quer dizer, é como que Xiji não me acudia. Quer dizer, isto não fica bem. E aqui a responsabilidade maior cabe ao presidente na qualidade de quem pode mais. Chamar os seus, sentar com todos e encontrar uma saída. Isso só se faz em reunião própria, em sede própria. E não da maneira como as coisas estão a andar. Da maneira como as coisas estão a andar, a continuar assim, o próprio general Sufo, quando chegar à conclusão de que o caminho que está a levar está errado, já não terá imagem para ser visto por ninguém como cidadão político e cidadão responsável que tanto lutou por esta República de Moçambique, na luta pela democracia, que tanto trabalhou
para a massificação da democracia como delegado provincial, delegado regional e antigo secretário-geral. De volta às infraestruturas, o município de Tete apresenta uma iniciativa que visa salvar vidas nas estradas. O Conselho Municipal daquela cidade investiu cerca de 11 milhões de meticais com fundos próprios na construção de uma ponte pedonal no bairro Samora Machel, ao longo da N7, com vista a reduzir casos de atropelamentos. A infraestrutura é a segunda construída ao longo daquela estrada que liga os países vizinhos do Malawi e Zâmbia. Com 5 metros de altura, 35 de comprimento e 20 de largura, a ponte pedonal é entregue aos municípios da unidade de Canongola, no bairro Samora Machel, ao longo da Estrada Nacional número 7, vai trazer um alívio aos moradores daquela unidade residencial, naquela que é a via mais movimentada da cidade de Tete. Iniciativa louvável, visto que essa é uma área muito transitada por peões. Como podem ver, nessa hora, assim, nesse período, só levar minha filha para a escola e tinha que fazer esse trajeto de atravessar a estrada. Então, com a ponte pedonal, a população sai a ganhar. Para mim está bem, porque aqui acontecia muito acidente. Né? E vamos pegar também livre, passar bem. A ponte é mais seguro? É mais seguro, sim. E sempre tem que ser trânsito para controlar as pessoas que podem virar lá. A Polícia de Trânsito em Tete diz que os casos de atropelamentos poderão reduzir naquela via, mas a fiscalização vai continuar. Tal ponte, porque é um sítio que ocorriam acidentes. Vários tipos de acidentes, muita gente também morreram aqui, perderam a vida. Outro era por atropelamento e fuga. E sempre a Polícia de Trânsito, dia e noite, faziam parte aqui. Mas com a vinda dessa ponte, estamos aliviados. Vai ficar feio um dia um peão ser atropelado, morrer embaixo dessa ponte. É vergonha para o município, é vergonha também para nós, que somos agentes reguladores de trânsito. O edil da cidade de Tete, César de Carvalho, que entregou a infraestrutura aos municípios da unidade de Canongola no bairro Samora Machel, diz que não basta apenas ter a ponte, mas é preciso usá-la e bem, para que se reduzam casos de atropelamentos e dure mais tempo. É preciso criar hábitos. É preciso criar hábitos. Provavelmente que muitos municípios não têm esse hábito de passar por uma ponte pedonal. Não tem. Mas a ponte está aí para a segurança deles. Então o que o governo deve fazer? É continuar a estar presente. E não só entregar, inaugurar, mas estar sempre presente. O estar presente significa o quê? Significa continuar a mobilizar aos nossos municípios para que utilizem essa ponte e deixem de atravessar de qualquer maneira como está a acontecer, para evitar esses tais acidentes que eu já falei. A ponte pedonal do bairro Samora Machel, na cidade de Tete, custou cerca de 11 milhões de meticais. Fundos próprios da idilidade, é a segunda instalada ao longo da Estrada Nacional número 7, depois do bairro Matundo, na mesma via, uma estrada que liga os países vizinhos da Zâmbia e Malawi. Falando em Malawi, a cooperação acadêmica entre Moçambique e países vizinhos foi reforçada com uma nova parceria universitária. A Universidade Pedagógica de Maputo e a Universidade do Malawi assinaram esta quinta-feira um memorando de entendimento que visa reforçar a cooperação nas áreas de educação, engenharia, investigação e mobilidade acadêmica. O acordo inclui a formação de estudantes na língua portuguesa, como também inglesa, além do intercâmbio de docentes e técnicos. A cerimónia teve lugar na sala de reuniões da reitoria da UP Maputo, com a presença dos reitores Jorge Ferrão e Samson Jagido, que sublinharam a importância de consolidar os laços históricos e culturais entre Moçambique e Malawi através do conhecimento. O entendimento abrange áreas como pedagogia, investigação científica e cooperação técnica, com enfoque na formação de quadros para ambos os países. Moçambique e Malawi são mais do que vizinhos. Nós compartilhamos a mesma história, a mesma cultura e em algumas regiões compartilhamos as mesmas línguas, os mesmos sonhos e aspirações. Estamos unidos por rios, pelo comércio e pela resiliência dos nossos povos.
Do lado malauiano, o reitor Samson Sagido destacou o papel transformador da educação superior na construção de sociedades mais preparadas e integradas. So we are extremely excited and we believe that universities must not only generate knowledge but also should be active agents in shaping the social and economic policies of our nations. It is in this spirit that we look forward to working together, bringing our institutions' combined strength to bear on transformative national and regional development. Jorge Ferrão reconheceu os desafios de mobilidade entre os dois países, mas acredita que a parceria permitirá maior fluidez e integração regional no setor do ensino superior. Apesar destes laços, a mobilidade entre os nossos estudantes e os nossos professores permanece muito modesta. E este acordo é um passo importante para que possamos construir as pontes que permitam que o conhecimento, as ideias, a inovação possam fluir tão livremente quanto flui o rio Shire, que nos une desde sempre. O memorando inclui ainda programas específicos para o ensino de línguas, permitindo que estudantes malauianos aprendam português em Moçambique e moçambicanos aprimorem o inglês no Malawi. Mas a nossa insistência neste momento é que possamos trabalhar também na questão da língua. E então decidimos que poderíamos formar jovens em língua portuguesa aqui, no nosso espaço, e que poderíamos enviar para a Universidade de Malau igualmente os nossos estudantes que querem aperfeiçoar na língua inglesa. As primeiras atividades de intercâmbio estão previstas para o próximo ano acadêmico, com apoio institucional já garantido. As duas universidades assumem em si o compromisso de liderar uma nova etapa na internacionalização do ensino superior na região. E no extremo norte do país, os profissionais de saúde tiveram uma noite de homenagem, reconhecimento e reflexão. A Gala dos Médicos em Cabo Delgado foi marcada pelo reconhecimento aos profissionais mais dedicados, momentos culturais, troca de impressões e um clamor conjunto pela melhoria das condições de trabalho naquele setor fundamental. Ação para a melhoria de qualidade de trabalho dos serviços de saúde foi expressa durante a Gala dos Médicos de Cabo Delgado, onde os profissionais voltaram a exigir melhores condições de trabalho e políticas de habitação mais eficazes. Segundo os médicos, na voz de Musa Ali, delegado provincial da Ordem dos Médicos de Moçambique em Cabo Delgado, a precariedade das infraestruturas e a falta de equipamento adequado comprometem não só a qualidade do atendimento à população, mas também a motivação dos profissionais. Se nós melhorarmos as infraestruturas, o material e equipamento, que é para o bem servir da nossa comunidade. A política de habitação. Até hoje nós temos médicos que vivem em casas não próprias, que é de aluguer, casas que é emprestado, casa de familiar, casa de mãe, o qual nós pensamos que mesmo tendo anos de trabalho, ainda carece da possibilidade de conseguir ou de ter um espaço condigno para que ele se acomode. Outra preocupação manifestada é a mudança de carreiras e o benefício de salários consoante a função. Temos médicos com problema de mudança de carreira há mais de 3 ou 4 anos. Alguns deles estão ainda a trabalhar e exercendo o cargo de chefia, como médico-chefe distrital, mas oferem salário como técnico ou como enfermeiro, o que era antes funcionava. Em resposta, o governo provincial, na voz de Valige Tawabo, reconheceu as limitações para resolver todas as inquietações da classe, mas enalteceu a postura dos médicos em Cabo Delgado, por não aderirem às manifestações convocadas em ocasiões anteriores. Foram capazes de dizer que não. Na província de Cabo Delgado, nós não vamos aderir a essas manifestações que põem em causa depois a vida das pessoas. E eles têm esse comando-chave. O nosso maior valor é a vida. Nossos médicos não quiseram se arrastar com esse comando. Um comando onde eles têm a preocupação, onde fizeram o juramento. E mesmo as dificuldades que eles enfrentam, mesmo assim,
nunca abandonaram em poder cuidar da saúde da nossa população. Entretanto, Fernando de Souza, secretário de Estado na província, sublinhou ainda que a atuação destes profissionais inspira confiança às comunidades, apesar dos desafios impostos pelo extremismo violento, desastres naturais e a escassez de recursos. Mesmo diante de adversidades externas, tais como os efeitos do extremismo violento e o terrorismo, incluindo os desastres naturais em alguns distritos da nossa província, até a escassez de recursos, os nossos médicos nunca deixaram de cumprir o seu compromisso e juramento de salvar vidas. A Gala dos Médicos, que juntou profissionais de diferentes distritos, foi marcada por reconhecimentos, espaço musical, troca de impressões e muita palavra amiga. Atualmente, a província de Cabo Delgado conta com 59 médicos, dos quais 21 são especialistas. Ninguém sabe o que vem depois da morte. Ninguém sabe. E é com esta homenagem aos médicos em Cabo Delgado que damos para encerrar esta edição do Telenotícias e prometemos voltar amanhã à mesma hora com mais informação para si. Tudo quanto nos resta fazer é desejar que a sua noite de quinta-feira seja altamente abençoada. Até amanhã. Fique bem.